Vamos começar a nossa live hoje com o tema ganhar dinheiro de modo infinito. Quem é que não quer ganhar dinheiro de modo infinito, né? Então todo mundo quer. E eu me baseei nesse tema no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui, tá certo? De George Samuel Clason. Eu acho que é Clason ou é Clason que pronuncia esse nome. Que foi um escritor, né? Do livro mais antigo e famoso sobre finanças pessoais, que é esse, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi lançado no ano de 1926, certo? Então, eu escolhi um trecho, uma historinha aqui de Arcade, né? Que é o próprio Arcade, o homem mais rico da Babilônia, certo? E eu vou contar um pouco da história dele e para a gente ir se orientando aqui, né? Ele deu 7 dicas, né? De como enfrentar aí a falta do dinheiro, né? Seja bem-vinda, minha querida Thaline. E a gente vai começar aqui a contar a história de Arcade, né? Quem já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia já deve conhecer. E eu escolhi essa parte do livro, né, que eu achei importante, que fala dessas 7 dicas, né, para enfrentar a falta de dinheiro. Então, ele diz assim, o capítulo é 7 soluções para a falta de dinheiro. E começa dizendo que a Babilônia, né, sempre foi aquela coisa rica, né, próspera, mas nesse tempo, infelizmente, não estava tão próspera, né? Então conta nesse livro que o rei Sargon, ele estava numa guerra, né? E voltou para a Babilônia, né? Enfrentou a guerra lá, ganhou, né? E voltou para a Babilônia. Quando ele voltou, o chanceler foi dizer a ele que a Babilônia não estava numa situação boa, né? Numa situação financeira boa. Por quê? Né? Porque estava tudo próspero, né? O rei estava à frente de tudo. Ele mandou lá construir grandes canais de irrigação, né? Suntuosos templos lá para os deuses, né? E aí tinha como o pessoal da Babilônia lá trabalhar, né? Então tinha como todo mundo tinha emprego, era todo mundo bem de vida, né? Financeiramente, né? E o rei ficou assim sem entender. E aí acabou, né? Que acabou a construção e o povo lá da Babilônia ficou sem dinheiro, ficou sem emprego, né? Sem trabalho. E aí começou a crise financeira, né? Ninguém tinha dinheiro para comprar comida, né? Os fazendeiros estavam produzindo comida, mas não tinha ninguém para comprar, né? A comida e o dinheiro estava circulando pouco, né? Então, então o rei, né, perguntou ao chanceler por que estava acontecendo, né? Devido a essa falta de emprego, né? Também. E ele disse que o dinheiro estava na mão de poucas pessoas, né? Os que sabiam lidar com dinheiro, né? E os que não sabiam estavam aí na pindaíba, né? Como a gente chama. Então, tinha que haver uma solução, né? O rei ficou muito preocupado com isso, né? Então, o rei perguntou ao chanceler como fazer para essas pessoas, né, que estavam ali na pindaíba, né, estavam ali passando problema financeiro, sair disso, né, se tornar próspero, porque a Babilônia
tem que ser próspera, né? Segundo o rei lá, ele queria que a Babilônia fosse, né? Queria que fosse muito próspera, né? Rica, né? Mais rica do mundo. A nação mais rica do mundo, né? E aí, o chanceler deu a dica, né, de procurar alguém que tivesse aí o cabidal, né, financeiro para ajudar aqueles cidadãos ali que estavam na crise, né? Então, o rei perguntou quem é a pessoa, né, mais próspera da Babilônia, que já acumulou mais riqueza, né, da Babilônia. E aí o chanceler deu o nome de Arcade, né? Arcade era um senhor de 70 anos, né, que ele era conhecido, né, na cidade lá como o homem mais rico da Babilônia, né? Então, vamos chamar Arcade. O rei mandou chamar Arcade. Então ele se apresentou, né, chama Arcade, mas se apresentou ao rei e aí ele disse, contou a história, né, que estava acontecendo, né, e o rei perguntou como é que ele fez, né, para conseguir, né, tanta riqueza na vida dele, né. Então ele disse que aproveitou, né, as oportunidades. Ele conta que era muito atrapalhado com suas finanças lá atrás, né, mas ele conseguiu criar e aprender, né, 7 formas de mais nunca passar necessidade financeira, né? Então, ele disse que levava o sentimento de querer ficar rico, né? Tinha esse sentimento forte. Aí o rei perguntou se existe algum segredo que possa ser ensinado, né, sobre essa questão de finanças, né, para prosperar. Aí Arcade disse assim, que um homem conhece, o que o homem conhece pode ser ensinado a qualquer outro, né? Conhecimento que o homem tiver pode ser passado para frente. Então o rei se alegrou, como ele disse isso, né? Então o rei pediu, né, a Arcade para ensinar aos cidadãos como prosperar, né? Então Arcade pegou essa incumbência, né, e já pediu ao chanceler para reunir 100 homens, né, da cidade lá, os trabalhadores lá que estavam nas dificuldades, né, para eles serem os alunos de Arcade, né. Então eles se reuniram, né, no salão lá da sabedoria, como eles chamavam, e Arcade contou um pouco da história, né, também dele, de que ele começou numa posição muito simples, né, como os homens que estavam ali, né, na roda ali, né. Ele fala nem roda, ele fala meio círculo, né. Ele fala esses detalhezinhos. O bom do livro é que ele é uma história bem contada assim e é bom assim que prenda a gente, né. E eles falaram que todos estavam nas posições simples, né, deles, e Arcade contou que começou também simples como eles, né? Começou de baixo, né? Então, ele disse, né, que no começo ele era bem atrapalhado nas finanças e foi aprendendo a lidar com o dinheiro e achou, né, 7 soluções para a falta de dinheiro, né, para enfrentar essa falta de dinheiro, para mais nunca faltar, né? Então, eu vou começar a ler aqui a primeira solução, né? Então, qual foi a primeira solução que ele ensinou aos alunos lá que estavam presentes, né? O título é Comece a fazer seu dinheiro crescer. Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Primeira dica.
Então, Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila lá, dos alunos, né? Disse assim: meu bom amigo, qual é o seu ofício? Perguntou como trabalhava, né? Então ele disse: eu sou escriba. Respondeu o homem: gravo, registro sobre as tabuinhas de argila. Profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Arcade conta que ele também era escriba, né? Então disse que teve a mesma oportunidade. Então descobriu em seguida um participante de rosto corado, um pouco mais atrás, estava lá presente. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. Arcade perguntou. Ele disse: sou açougueiro, respondeu ele. Compro cabras e seus criadores, abato-as, vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. Ou seja, ele não estava dizendo que a pessoa só podia começar se já tivesse muito dinheiro, né? Então, são posições simples, né? Então, ele está sempre dizendo assim que a pessoa pode começar de baixo, né? Deve começar de baixo, né? A casa começa ali de baixo, no alicerce. Então, e assim procedeu Arcade com todos os presentes. Foi perguntando a cada um ali, né, a fim de saber de que modo cada um deles conseguiu o seu próprio sustento. Terminada a inquirição, disse: assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro, da qual o trabalhador pode desviar uma porção para a sua própria reserva. E aqui está o detalhe, né? Desviar uma porção para a sua própria reserva. Isso é o que a gente ainda não tem, né? Essa mentalidade, né? De todo o dinheiro que a gente ganha tem ali uma porcentagem que vai para investimento, né? E aí começa o detalhe da renda infinita, né? Como diz o título aqui da live, né? Ganhar dinheiro de modo infinito. E a gente vai entendendo com o tempo. Então, assim, na bolsa de cada um de vocês há o fluxo maior ou menor de moedas, de acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continua Arcade. Se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que já consolidaram, né? Todos ali já tinham, né? Uns mais, outros menos, mas eles já tinham alguma coisa. A concordância foi ainda geral. O homem mais... Não, peraí. Não, tá certo. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos e nele colocar toda manhã 10 ovos, daí tirando toda noite 9 ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo, ele transbordará, né? O Senhor respondeu. E Arcade perguntou: por quê? O Senhor respondeu: porque a cada dia coloca ali sempre mais um ovo do que a quantidade que tiro. Né? Você vai vendo que ele está separando ali, né? De 10 está deixando um. Arcade voltou-se para a turma, sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Ele perguntou. Né? Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram, finalmente agitaram, divertidos, os pequenos bornais nos quais costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar
o problema da falta de dinheiro, é o que todo mundo quer, né? Solucionar isso, né? Então, façam exatamente como eu sugeri ao vendedor de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para suas almas. Ou seja, cada quantia, vamos supor, se você ganha R$ 100, você separar R$ 10, né? Aí, não, mas só R$ 10, mas muitos coaches, né, financeiros, eles ensinam justamente o que vem desse livro, né? E essa história é bem antiga, né? Que a gente sabe, quando a gente ganha alguma quantia, separar no mínimo 10% para investir, né? O T. Harv Eker, do livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala da questão de criar uma conta da independência, né? Criar uma conta só para investir esse dinheiro, né? E do capital ali, você não mexer nele, né? Por exemplo, ganhou 100, tira 10, bota na conta da independência, né? Esse 10 que está lá na conta da independência é o capital. Nunca mexer nesse capital. Aí o que é que a gente vai fazer? Então, os juros, né? Os filhos desses R$ 10 ali é que a gente vai poder gastar. Mas nunca desses 10, né? E quando surgir, por exemplo, passar um ano ali no investimento, vamos supor, ganhou R$ 1 desses 10 da conta da independência, ou você pode gastar o que você quiser, ou reinveste, né? Os 10%, no caso, ia ser 10 centavos, né? Estou dizendo só para simbolizar. Ou investe mais, né? Ele diz no mínimo 10%. Então, daí que está a lógica, vira uma renda infinita, né? Se você bota 10 lá, mas nunca vai tirar aqueles 10, é como se fosse uma previdência, né? Então, aí próximo mês vai botar mais 10, já tem 20, mas já tem os juros dos 10 que botou no mês passado, né? E assim vai, sempre aumentando o capital lá, né? Nunca mexendo e tirando só os filhotes, né? Ele vai falando aqui. Então, para a renda ficar infinita, o raciocínio é esse, né? Então, continuando, não zombem do que eu digo por causa de sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso, porque não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar de minha bolsa não mais de 9 cotas das 10 que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que 9 décimos de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses que, para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia, ou seja, aquela pessoa que não poupa nada, né? A mentalidade ali, a crença, né, que a pessoa tem do dinheiro, é que dinheiro só foi para gastar, né? E a gente vai aprendendo que não, né? Existe os princípios, né, do dinheiro, né, que eu vi um coach uma vez falando, né? Que é ganhar, conservar,
multiplicar e gastar. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que sempre haver um equilíbrio. Se você ganhar demais e não investir, né? Vai ficar o dinheiro. Tem gente que guarda dinheiro em casa, né? Aí fica sem valor nenhum, né? Se você não investe, né? O dinheiro não vai crescer, né? Então, multiplicar, né? E se você ganha dinheiro e só gasta, ele nunca vai ficar na sua bolsa, né? Como ele diz aqui, né? Na sua vida, né? Então, tem que ter esse cuidado com dinheiro, né? Ganhar, conservar, multiplicar e gastar, né? E ele dá a dica de não gastar mais do que 90% de toda a renda que você ganhar, né? Então, sempre deixa no mínimo 10%, né? Já T-Rev, ele diz que separa 20% só para pagar as contas, se estiver endividado, né? Então, 10% vai para a conta da independência, 20% vai para pagar as contas, né? E os outros 70% você pode gastar com outras coisas, né? Despesas e lazer e o que quiser, né? Cada um tem sua fonte aí para cuidar, né? Então, continuando, qual pode ser o maior anseio de vocês? Ele perguntou, né? A satisfação dos desejos de cada dia. Uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouros, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. As que vocês guardam os segundos. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para a minha falta de dinheiro. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte de renda, não gaste mais do que 9. Isso a gente tem que colocar na nossa mente, né? Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã, quando estivermos juntos de novo. Olha aí. Ele deu essa dica, né? E ele repetiu aqui umas 3 vezes, né? Sem notar. E ainda eu repeti mais, né? Eu, sinceramente, eu estou aprendendo, né? A usar, porque a gente não tem esse costume, né? Principalmente a gente que está quem estiver no Brasil, né? Não tem esse costume a gente não é educado financeiramente. Então, a gente não sabe essa questão de tirar, né? É só 10%, é muito pouco, né? Mas, se a gente criar esse costume de toda a quantidade ali que a gente ganhar, seja lá 10, 100, R$ 1.000, a gente tirar esses 10%, a gente vai sentir o efeito, né? Eu, sinceramente, já estou sentindo o efeito aqueles investimentos que eu fiz lá atrás, há anos atrás, né? Já estou colhendo os filhos e estou reinvestindo, né? E realmente o dinheiro fica rodando ali, multiplicando de forma infinita, né? Então, para se conservar, multiplicar, né? E sempre ter dinheiro, né? Não faltar mais. Então, se a pessoa ganha dinheiro e gasta tudo, né? Gasta às vezes até mais, né? Tem um cartão de crédito aí, né? Gasta às vezes até mais, então fica colocando os pés pelas pernas, né? Sempre fica com a corda no pescoço. Então, os coaching dizem, né? Mesmo que você ganhe um pouquinho só para aprender, né? Ganhar 10 reais ali, botar R$ 1 ali, separado, né? Então, tem investimentos aí em bancos aí diversos que você pode fazer a partir de R$ 1, já faz investimento, né? E esquecer aquele dinheiro. Só tirar os filhos, né? Então, como diz Bob Proctor, a melhor maneira de ganhar dinheiro não é trabalhando. Aí a pessoa diz, como é que eu não vou ganhar dinheiro trabalhando? Aí ele diz, a melhor forma de ganhar dinheiro é fazendo o dinheiro trabalhar por você, né? Porque ele vai lá trabalhando lá, você só precisa ganhar uma vez, né? E vira uma forma de renda passiva. O dinheiro fica trabalhando ali infinitamente. Você não precisa mais se esforçar,
né? E aqui você trabalha para conhecer, né? Trabalha para ganhar sabedoria, para ganhar conhecimento, né? Experiência, né? Como diz o Robert Kiyosaki, né? Pai rico, pai pobre, né? Do livro. Trabalha para ganhar conhecimento, para ganhar experiência, e não para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, fazer investimento, fazer o dinheiro trabalhar por você. Então vamos para a segunda solução. Controlem seus gastos, né? Então, no segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia dos Termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta: como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os ganhos, se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Né? Deve ser a dúvida de alguns também, a gente aqui. Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Perguntou. Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa, né? São quantidades diferentes. Naturalmente, umas ganham mais que outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Tudo estava passando por situação ali financeira difícil, né? Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência, né? Conta daquela pessoa que quer ganhar mais, mas as despesas sobem do mesmo jeito, né? A gente tem que ganhar mais e as despesas têm que diminuir, né? Mas tem muita gente que sobe as despesas ou sobe o tanto que ganha, né? E sobe as despesas junto. Aí sempre vai ficando ali com a corda no pescoço, né? Então é tudo uma questão de hábito, né? Então, não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês e suas boas famílias tem mais desejos do que os seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. Ou seja, não tem controle, né? Com os seus desejos, né? E ainda, assim, restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer, né? Ele fala homens aqui, mas é questão da humanidade, né? Como esse livro foi escrito lá em 1900, na década de 20, né, ali, ele sempre vai falar de homem, né? Mas homem, a gente tem que ver na questão de humano, né? Tanto homem como mulher, né? Ambos os sexos, né? Então, na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Né? Ele pergunta. Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, já era um senhor de 70 anos, né? Há limites para a extensão de minhas viagens. Naquele tempo era carroça, né? Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres da minha vida. Então, eles têm que ter controle, têm que ter moderação, né? Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo em que o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que a cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. O que a gente está gastando aí, né? Será que não seria melhor trocar por um investimento para lá na frente
ter um lazer melhor, né? Então, tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 10% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, grave na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse 9/10 de seus rendimentos. Sempre tem que deixar aqueles 10% ali, né? Nunca mexer. Cancelem o resto e considerem apenas uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorso por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele 10º que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o orçamento estabelecido, procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Aqui eu boto só um parênteses, certo? Ele fala de propósito de vida, né? E, assim, hoje, naquele tempo, né, tem essa mentalidade, e hoje ainda também, né? Muita gente tem esse propósito, né, de vida de ser bem-sucedido, né? De ganhar dinheiro, né? E eu não tenho nada contra isso, certo? Né? Mas como propósito de vida, eu acho que o nosso propósito é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro, né? Então, eu sigo o propósito que a espiritualidade superior sempre tem nos dito, né? Que o propósito da vida é aprender a amar, né? Como Bob Proctor disse, né? Ele disse que tem gente que ama o dinheiro e usa as pessoas, né? Mas é para a gente aprender a fazer o contrário, né? Amar as pessoas e usar o dinheiro, né? Nós temos que ser os senhores, né, do dinheiro, né? Não escravo dele. E aí a vida segue em frente, né? Então, nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse: "Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar as boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente o que eu devo gastar e em que." É o rebelde, né? Tem que ter um rebelde. "Acho que isso eliminaria muitos prazeres de minha vida, tornando-me não muito melhor do que um burro de carga." Né? Então, é aquela pessoa que não abre mão de jeito nenhum dos seus desejos para ter uma vida melhor, né? Então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. "Quem, meu amigo?" replicou Arcado, "determinaria o seu orçamento?" "Eu mesmo faria", respondeu o homem que protestava. "Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele jóias, mancos e pesadas barras de ouro? Claro que não. Ele não precisaria senão de feno, grãos e saco de água para atravessar o deserto. O próprio, o objetivo, né, chama propósito, que o objetivo de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro. Uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário e, na medida em que se mostrem acessíveis, seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes, né?
Então, a pessoa que a gente tem que ter organização, né? Cada coisa ali que a gente gastar, né? Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Façam o orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos, né? Então, ele diz, separe, né, os 10% e o resto vai para as despesas e lazer e o que você puder, né? Se ainda não pode, né, então vamos trabalhar, né? Vamos conseguir aí investir, tem paciência, a gente vai organizando, né? Então, o segundo passo, né, segunda solução é controlar as finanças, né? A primeira foi começa a fazer seu dinheiro crescer. A segunda, controlar as finanças. Agora vamos para a terceira. A terceira solução é multiplique seus rendimentos, né? Falei lá, ganhar, conservar, multiplicar e gastar, né? Então vamos para multiplicar seus rendimentos. Assim dirigiu-se a Arcado aos alunos no terceiro dia. Cada dia foi um ensinamento, né? Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar 1/10 de todos os seus ganhos. Controlaram as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada, né? A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passa de um começo. Seus ganhos, sim, que construirão nossas fortunas. Como podemos pôr nosso dinheiro para trabalhar? E aí chegou a parte importante, né? Botar o dinheiro para trabalhar. Boa noite, Jeane, seja bem-vinda. Deus abençoe. A gente está falando aí, né, das 7 soluções para a falta de dinheiro, né? Então, estamos na terceira, que é multiplicar a renda. Então, como podemos pôr nosso dinheiro para trabalhar, né? Como eu falei lá atrás, né? A melhor maneira de ganhar dinheiro é fazer o dinheiro trabalhar por nós, e não trabalhar por ele, né? Trabalhar para aprender e não por dinheiro, né? Eu sei que muitos de nós fazem isso, né, por necessidade, mas as pessoas, ele está dizendo aqui, todos aqui estavam passando dificuldades, né? Trabalhavam, mas estavam ganhando bem pouquinho. E até esse pouquinho ele diz que dá para começar, né, de pouquinho mesmo, a fazer ali uma renda, né, infinita, né? Meu primeiro investimento, conta ele, foi muito mal, né? Ele diz uma palavra aqui que eu não vou nem dizer, para não baixar a vibração. Pois perdi tudo. Mais tarde, lhes contarei essa história. Meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo que concedi a Agar, né? O fabricante de escudos. Uma vez por um ano, ele comprava grandes carregamentos de bronze trazidos através dos mares para serem empregados em seu negócio. Não dispõe de suficiente capital para pagar os mercadores eram obrigados a pedir emprestado àqueles que tinham dinheiro extra, né? Era um homem honrado, pagava o empréstimo, além de uma generosa taxa à medida que vendia os escudos. Sempre que atendia às suas solicitações, emprestava igualmente a renda acumulada das primeiras transações. Assim, não só meu capital cresceu, como os próprios ganhos de Agar se tornaram maiores, como era gratificante ter todas essas somas de volta.
Disse-lhes, meus discípulos, que a riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, sim, nos lucros que essa soma pode produzir. A torrente de ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas, conservando-as sempre bojudas. É, afinal, o que todo homem deseja, né? Ou mulher, o que cada um dos presentes deseja. Uma renda que não cesse de crescer. Olha só, a renda infinita. Estejam vocês trabalhando ou viajando ou não fazendo nada, né? Então, é a espécie de renda infinita, né? Tem também a que eu particularmente trabalho, né? Por exemplo, vídeo no YouTube, né? Como eu tenho canal aqui, a gente está no canal, né? É uma forma de renda passiva. Eu trabalho uma vez, posto um vídeo, né? Ou faço live aqui e o vídeo vai ficar para sempre aí ganhando dinheiro, né? Sem precisar de mim. Então é uma renda infinita, né? Outra dica dos financistas, né? E ter várias fontes de renda, né? Múltiplas fontes de renda, porque se uma ali acabar, você vai ter as outras para se sustentar, né? Então tem livros também, né? O pessoal que escreve aí ou quer aprender a escrever, né? Nunca é tarde, né? Trabalha com música também, então é aquela coisa que você trabalha ali e deixa para sempre ali rendendo, né? Dinheiro. E fora essa questão que a gente está falando aqui, né? De botar o dinheiro para trabalhar a nosso favor, né? Sem precisar da nossa ali supervisão direta, né? A gente vai olhar ali uma vez perdida, né? Para saber se está tudo certo ali, né? Então, adquirir uma grande renda, ele disse que adquiriu, né? Tão grande que me considerava um homem extremamente rico. Meus empréstimos a H foram o meu primeiro treinamento em investimento lucrativo, ganhando em sabedoria com a experiência. Ampliei o ciclo de clientes e os investimentos quando o meu capital aumentou. De poucas fontes no início, de muitas outras depois. Desaguou em minha bolsa uma torrente dourada de riqueza que eu podia usar como bem entendesse. Como veem, a partir de meus modestos ganhos, gerei uma reserva de escravos dourados, né? Então, é melhor chamar trabalhadores, né? Porque essa palavra aqui é sensível, né? A gente respeita. Então, trabalhadores dourados, né? Cada qual labutando para produzir mais ouro, né? Então, ele chamou ali, né? Os trabalhadores ali, botar o dinheiro para trabalhar para você, né? Não mais você trabalhar por dinheiro, né? Então, como trabalhavam para mim, seus filhos também o faziam, né? Ele diz filhos, já aqueles 10 centavos lá que eu falei, né? Você ganhou R$ 100, botou R$ 10 na conta da independência e os filhos 10 centavos, por exemplo. O filho desses R$ 10, 10 centavos. E desses 10 centavos mais, né? O que for produzindo lá na frente. E aí vira uma coisa exponencial, né? Você vai e ainda tem o que você vai ficar ganhando ainda, né? Da sua fonte de renda, seja lá qual for, do seu emprego, do seu trabalho, né? Aluguéis, eu não sei. Então, tudo que entrar, separar 10%. Aí vai unir lá, vai juntar com o que já está lá na conta da independência e vai crescendo, né? Então, como trabalhavam para mim, seus filhos também o faziam, e os filhos dos filhos, até que essa concentração de esforço surgiu uma bela renda. O ouro cresce rapidamente quando se fazem ganhos razoáveis, como poderão ver pelo seguinte exemplo. Quando nasceu o primeiro filho de um fazendeiro, ele entregou 10 moedas,
de prata a um emprestador de dinheiro e pediu-lhe que as fizessem render para o filho até que estivesse com 20 anos. O homem concordou, estabelecendo que a soma renderia juros de 1/4 de seu valor a cada 4 anos. O fazendeiro então solicitou, já que se tratava de um dinheiro que tinha separado exclusivamente para o filho, que os juros fossem incorporados ao capital. Quando o rapaz completou 20 anos, seu pai procurou novamente o emprestador de dinheiro para perguntar-lhe pela prata. O homem explicou que, como a soma tinha crescido à razão de juros compostos, as 10 moedas de prata originais tinham aumentado para 30 moedas e meia. O fazendeiro ficou bastante satisfeito e, como seu filho ainda não precisasse do dinheiro, deixou com o emprestador. Quando o filho completou 50 anos, tendo o pai a essa altura passado para o outro mundo, o banqueiro pagou ao filho, para liquidar o compromisso, 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento multiplicou-se quase 70 vezes. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como um algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Né? Então, investir. Né? A pessoa sempre vai, não, mas vai demorar, essa história aqui de 50 anos não vai dar tempo nem de gastar esse dinheiro. Mas é só a representação. Né? Então, se a gente for poupando, vai passando os anos, vai multiplicando, vai sendo composto, juros compostos, né? E a gente vai tendo aquela renda infinita, né? E sempre podendo tirar os filhos, né? Reinvestir a parte e tirar para o que você precisar, né? Então, saber, né, o quanto a gente pode gastar para não ficar a pindaíba de novo. Então, a quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Proteja seu tesouro contra a perda. Assim falou Arcado para a sua turma no quarto dia. O infortúnio ama uma brilhante marca. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza. Do contrário, corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem maiores somas. Todo aquele que possui o ouro guardado costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado. Ou seja, o principal, né? É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo, né? O principal é aqueles 10 lá do primeiro que eu falei, do primeiro exemplo, né? Ganha 100 reais, bota 10 reais. 10 reais lá é o seu capital. Você não pode tirar desses 10, vai tirar dos filhos desses 10, né? Então, o capital fica lá como uma previdência para sempre, né? Então, ele diz, é prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo, né? A gente tem que ter precaução com os investimentos, né? Ele diz, claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estude cuidadosamente antes de fazerem uso de seu tesouro. Cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Ou seja, esses investimentos aí, né, e chega faz brilhar os olhos, né? A gente tem que ter aí a precaução, estudar primeiro qual vai ser os investimentos que a gente vai fazer, né? Então, tem aí, aqui no Brasil, né,
Tesouro Direto, né? Tem um CDB aí. Eu mesmo faço do CDB, né? E, graças a Deus, eu nunca tive perda de nada, né? Então, tem essas rendas fixas, né? E tem a renda variável. Então, eles fazem estudos, até o próprio banco às vezes faz o estudo para saber qual é o seu perfil, né? Conservador, se é agressivo, moderado, né? Então, a gente tem que fazer um estudo ali para saber manusear o nosso investimento, né? O nosso dinheiro, né? Então, antes de emprestá-lo a quem quer que seja, aqueles emprestá-lo, mas vamos dizer que hoje em dia é investir, né? Certifique-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e de sua reputação como bom pagador, para que não estejam inadvertidamente fazendo um presente de algo tão arduamente conquistado. Antes de destiná-lo ao investimento em qualquer campo de negócios, acatele-se contra todos os perigos possíveis. Meu primeiro investimento foi uma perda aí bem ruim, né, para ele. Depositei minhas economias de todo um ano nas mãos do oleiro Asmur, né? Tem esses nomes interessantes, né, que é a história da Babilônia, né? Então, o oleiro é aquele que faz aqueles vasos, né, de argila, né, trabalha com cerâmica, né? Que na época viajava por mares distantes e me propusera comprar junto aos fenícios em Tiro joias da mais alta qualidade. Quando voltasse, nós a venderíamos e dividiríamos os lucros. Os fenícios comportaram-se como salafrários e venderam-lhe pedaços de vidro. Não era as joias, né? Eles tinham, eles inventaram que era joia, né? Mas era vidro. Meu tesouro se perdeu. Hoje, minha experiência teria me mostrado imediatamente a tolice de confiar a um oleiro a tarefa de comprar joias. O oleiro sabe mexer com cerâmica, né? Mas com joias, então a gente tem que saber essa questão, né? A pessoa tem experiência. Por isso, acho-me à vontade para aconselhar-lhes. Não confiem demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem, antes de tudo, a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam até a ter um valor equivalente à soma que desejam investir. A verdade, um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Esta é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro e de grande importância, pois previne que suas economias vão por água abaixo depois de terem crescido tanto, né? E dividir também é importante. Protejam seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem pessoas, né, experimentadas, com experiência. Sigam as opiniões daqueles que lidam habitualmente com o dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seus tesouros, né, a experiência, conhecimento, contra os investimentos de alto risco, né? Então, ele está aqui alertando, né? E como a gente vê, isso é bem atual, né? Foi lá escrito em 1926, mas isso é bem atual, né? Para a gente não fazer investimento aí de risco sem saber, né? Tem muita gente perdendo dinheiro aí sem saber onde investir. Então, alguém aí que está assistindo, né? Se ganhar na Mega Sena aí, né? Saber investir, né? O dinheiro também é interessante, né? Está aí na semana, né?
do prêmio aí, 2023 para 2024, está mais de meio bilhão de reais, né? Então, vamos ter cuidado para a gente investir bem o nosso dinheiro. A quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo. Aqui não é para todos, né? Mas para uma grande parte, né, da população, né, que vive de aluguel, né? E ele dá a dica aqui de comprar uma casa, né? Em vez de estar pagando aluguel, pagar uma parcela da casa, né? Então aí vai variar. A gente vai falando aqui. No quinto dia de aula, Arcádio falou assim para os alunos: se um homem separar 9 partes dos seus ganhos para com elas viver e gozar a vida, e se ainda algumas delas puder ser empregada no investimento lucrativo, sem prejuízo de seu bem-estar, então seus tesouros crescerão rapidamente. A maioria dos babilônios mora muito mal com suas famílias, pagam aluguéis abusivos e rigorosos proprietários em troca de aposentos onde suas mulheres não têm sequer um cantinho para plantar as flores que tanto alegram seus corações, enquanto os filhos não podem brincar senão nas passagens escuras. Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão onde as crianças possam brincar ao sol e a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. Né? A gente nota que é uma linguagem bem poética. Né? Que homem não se sentiria feliz em poder comer os figos de suas próprias figueiras e as uvas de suas próprias videiras? Todo homem deve ter o seu próprio domicílio, ou mulher, né, no dia de hoje, com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho, dar confiança ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços. Por isso, recomendo a todas as pessoas que têm o seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Ter o seu próprio lar não é se achar além da capacidade de uma pessoa bem intencionada. Nosso rei não estendeu tanto as muralhas da cidade que existem atualmente muitas terras não usadas e que podem ser adquiridas por quantias bem razoáveis. Ele disse que a cidade estava expandindo, né? Já tinha essa visão. Então, posso lhes assegurar, meus discípulos, que os emprestadores de dinheiro veem com bons olhos os desejos do homem que procura um lar e um pedaço de terra para a família. Poderão conseguir facilmente um empréstimo para contratar o fabricante de tijolos e o construtor, se tiverem condições de apresentar uma parte razoável da soma necessária para tão louvável propósito. A gente sabe hoje que tem os bancos que financiam, né, as casas, né? Então, era do mesmo jeito naquele tempo. Né? Paga uma parte e a outra financia do jeito que a pessoa pode. Né? Então, a pessoa também pode ir construindo por si só. Né? Se a pessoa tiver um capital ali, ganhar, né? E muita paciência, né? E coragem. Então, quando a casa estiver pronta, poderão pagar ao emprestador de dinheiro, né? Ou seja, o banco, hoje em dia, com a mesma regularidade com que anteriormente acertava os seus aluguéis. Como cada pagamento irá paulatinamente reduzindo a dívida com o banco, em poucos anos não estarão devendo mais nada a ele. Seus corações se sentirão então felizes, porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais, né? E outras despesas, água, luz, né? Internet, essas coisas de praxe, né? Seus bons cônjuges, né? Irão mais frequentemente ao rio lavar. Sim, aqui ela fala de esposa, né? Suas boas esposas irão mais frequentemente ao rio lavar a roupa, trazendo de cada vez
um saco de pele, né, que eles alojavam, eles botavam, levava água no saco, né, de pele de cabra com água para regar as suas plantações. Assim, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduz em muito suas despesas, permitindo que uma parte maior de seus ganhos seja destinada aos prazeres e às satisfações de seus desejos. E aí está a quinta solução para a falta de dinheiro. Tenha o seu próprio lar, né? Então, essa aqui a gente pode variar, né? Que tem gente que não tem, né? Então, vamos para a sexta solução. Assegurem uma renda para o futuro. Assegurem uma renda para o futuro. Fala da Previdência, né? Mas essa conta que eu falei, né? De Rafa, que ele fala, da conta da Previdência, né? Então, você não vai mexer no capital, você vai mexer só nos juros, né? Que ele produzir. A existência de toda pessoa vai da infância à velhice. Esse é o caminho da vida. E nenhum homem pode desviar-se dele, a menos que os deuses o chamem prematuramente para o mundo do além. Por isso, digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar a sua família, não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Esta lição lhes ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo os tiver tornado menos capazes de aprender. O homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos, que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. O homem pode prover com segurança para o futuro de diversas maneiras. Pode buscar o esconderijo e ali enterrar o seu tesouro. Mas, por maiores que sejam os cuidados para ocultá-lo, corre o risco de tornar-se uma festa para os ladrões. Trata-se, portanto, de algo que não recomendo a ninguém. Tinha essas histórias das botijas, né? Que o povo enterrava dinheiro aí, né? E muita gente perdeu dinheiro assim, né? Então, e ainda hoje em dia, tem pessoas que guardam dinheiro em casa, né? Então, o dinheiro ali fica inútil, né? Ele não tem valor. O dinheiro só tem valor quando a gente bota para virar, né? Então, muito melhor a gente deixar no banco, rendendo. Então, pode. Ele diz assim, trata-se, portanto, de algo que eu não recomendo a ninguém. Pode comprar casas e terras para esse propósito, né, de investimento, né? Para não deixar o dinheiro, em vez de deixar parado, né? Naquele tempo também não tinha esses negócios, essas instituições, tantas instituições financeiras que a gente tem. Então, eles investiam em casas, né, em terrenos, essas coisas. Se prudentemente escolhidas em função de sua utilidade e valores futuros, permanecerão valorizadas com a possibilidade de ótimos rendimentos e até de encontrar excelentes compradores, se for o caso de vendê-los, né? E aqui ele fala uma coisa, vou dar uma pulada aqui, que não é muito interessante, não achei, por causa de... Ele fala de emprestar dinheiro, né? Então eu não sou dessa área de emprestar dinheiro, não, né? Eu não acho uma coisa segura, né? Hoje tem muita gente aí que faz isso, né? Mas eu acho que não é nem legal, né, fazer isso. Mas a questão do empréstimo, né, de juros, né? Emprestar dinheiro a juros. Eu prefiro emprestar o dinheiro ao banco, né? Que é uma coisa correta ali, né? Lícita. E tá mais segura também, né? Tem banco que até faz
seguro, né, do seu montante ali. Então, com certeza, quando um pagamento tão pequeno feito com regularidade produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhuma pessoa pode deixar de assegurar um tesouro para a sua velhice e proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. E tem os altos e baixos, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Então, sempre importante a gente deixar, né? A conta da independência já é uma questão de proteção, né? Para mais futuramente, né? E a gente também não deve ficar só pensando no futuro, né? Porque tem gente que passa a vida todinha já pensando ali, né? Sofre ali para arrumar um emprego, um trabalho, aí quando arruma já começa a pensar na aposentadoria, né? Então a gente está com a mente lá na frente, né? Como eu sou professor de meditação, né? E a gente sabe que a meditação ensina a gente a ficar aqui, né? No agora. Então, isso pode até causar ansiedade, né? Ficar com a mente no futuro. Mas é importante a gente ter, né? Isso é importante a gente planejar o futuro, mas não viver lá, né? Então, vamos viver aqui, agora, ser moderado, ser previdência, o que a gente puder ser, né? Às vezes a gente não é, porque não somos perfeitos, mas a gente vai aprendendo, né? De erro em erro, em queda em queda, a gente vai ali aprendendo a balançar, né? O próprio Arcade disse que era atrapalhado lá atrás, né? E ele conseguiu, né, moderadamente ali administrar os seus bens, né? Então, gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de conhecimento descobrirão uma maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares. Hoje em dia tem a Previdência, né? Assim propiciando uma bela soma à família depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo, a pensão, né, no caso. Vejo isso como algo desejável. Naquele tempo não tinha, né? Digo da mais alta recomendação, mas hoje ainda não é possível porque não haveria homem ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema, que deve ser uma ocasião tão estável como o trono de um rei. Sinto que algum dia um plano como esse existirá e será uma grande bênção para muitos na Terra, né? Porque mesmo o primeiro pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viessem a falecer, né? Então você nota que a Previdência ela faz isso, né? No montante que a gente ganha, por exemplo, quando a gente está empregado em algum canto, né? A porcentagem ali, né, se eu não me engano é 5%, vai para a Previdência, né? E quando chegar lá na frente, a gente vai se aposentar, né? E se vier a falecer, né, a família ganha a pensão, né? Então é mais ou menos aí essa questão de sustentabilidade da Previdência, né? Para a gente fazer isso particularmente, né? Mas já que vivemos em nosso próprio presente e não nos dias que ainda estão por vir, devemos tirar vantagem dos meios e métodos à disposição para realizar novos propósitos. Por isso, recomendo a todos que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva mínima nos anos de sua maturidade, pois uma carência de fundos para qualquer pessoa que já não se acha em condições de ganhar dinheiro ou para a família sem seu líder é uma dolorosa situação, né? Você não ter uma pensão, né? Por exemplo, quando o chefe da família, né, desencarna, né? No meu caso eu falo desencarna ou falece, né? Então aqui temos, portanto, a sexta solução, né, para a falta de dinheiro, seja previdente quanto
às necessidades de sua velhice quanto à proteção de sua família. E vamos para a sétima e última solução, que é: aumente sua capacidade para ganhar. Aumente sua capacidade para ganhar. Foram as seguintes palavras, as palavras de Arcado para sua turma no sétimo dia. Hoje conversarei com vocês, meus discípulos, sobre um dos mais vitais remédios para a falta de dinheiro. Mas o que me interessa hoje é menos o dinheiro do que vocês mesmos. Os homens por baixo das roupas multicores, que se acham sentadas diante de mim. Falarei de todas essas coisas dentro da mente e da vida dos homens que trabalham a favor ou contra o sucesso de cada qual. Não faz muito tempo, veio até mim um jovem que precisava de um empréstimo. Quando lhe perguntei por que estava necessitado de dinheiro, queixou-se de que seus ganhos eram insuficientes para custear suas despesas. Em vista disso, expliquei-lhe que, sendo esse o caso, ele era um cliente de risco para o emprestador de dinheiro, já que não lhe sobraria nada para pagar o empréstimo. O que você precisa, meu jovem, disse-lhe eu, é de uma remuneração maior. O que faz para aumentar sua capacidade de ganhos? Tudo que eu posso, respondeu ele. Por 6 vezes em 2 luas, procurei meu patrão para pedir-lhe um aumento, mas sem sucesso. Ninguém insiste tanto assim. Não pude deixar de sorrir diante daquela ingenuidade, mas ele possuía um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia enorme desejo de ganhar mais. Um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico, ou mulher, manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu desejo por 5 moedas de ouro com a força de propósito necessária, pode então pular aqui, procurar maneiras similares para obter 10 moedas, 20 moedas, 1000 moedas, até que finalmente se torne rico. Depois de aprender a garantir um pequeno, mais definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Este é o processo por meio do qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende a se tornar mais capaz. Os desejos devem ser simples e definidos. Costumam malograr, porém, quando são muitos, confusos ou se acham além da capacidade de um homem realizados. Quem fala muito disso é Bob Proctor, daquele livro ali, ó. Você nasceu rico. Ter um propósito. A gente tem que ter um propósito, né? Então, se não tiver o propósito, vai ficar aquelas coisas ali perdidas, né? E a gente não tem como canalizar a energia para a gente co-criar, né? Colapsar esse desejo aqui no plano físico, né? Eu falo na live, eu não sei qual é a live, mas o título A Lei da Atração Existe, né? Depois, quem tiver aí interesse, certo? Procura aí. A Lei da Atração existe, né? Faço a pergunta que eu faço falo da Lei da Atração, né? O propósito também, do objetivo que a gente tem que ter, um foco, né? Foco. Então, a proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Naqueles velhos tempos em que eu não passava de um pobre escriba, gravando sobre tabuinhas de argila em troca de algumas poucas moedas de cobre por dia,
Observei que outros trabalhadores produziam mais do que eu e eram bem pagos. Por isso resolvi que seria o melhor em minha profissão. Não demorei muito a descobrir a razão do grande sucesso deles. Comecei a ter mais interesse pelo trabalho, a concentrar-me mais nas tarefas, a ter mais persistência em meus esforços. Com o tempo, poucos homens podiam igualar minha produção diária, mantendo-se um razoável ritmo de trabalho, minha crescente habilidade foi recompensada e não precisei procurar por 6 vezes meu patrão em busca de reconhecimento. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. E não precisa nem ter patrão, né? Para trabalhar, né? Então, a gente pode trabalhar para si, né? Hoje em dia está cada vez mais forte essa questão, né? Se é um artesão, deve informar-se sobre os métodos e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Procurar uma pessoa experiente para aprender. Se trabalha com a lei ou com a assistência médica, pode consultar e trocar informações com o outro da mesma atividade. Se é um comerciante, deve continuamente pesquisar boas mercadorias passíveis de serem vendidas e preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhor a própria habilidade a fim de servirem com mais eficiência e qualidade aqueles que dependem. Por isso, sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, homens e mulheres, né? Estão na linha de progresso, não fiquem parados sendo passados para trás. Muitas coisas podem enriquecer a vida de uma pessoa com vantajosas experiências. Aqui estão algumas resoluções que uma pessoa deve tomar a respeito de si mesma. Ela deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condição de saldar. Fala aí, essa questão, a gente às vezes ganha 100, aí encaixa 200, né? Essa questão do cartão de crédito para a gente ter cuidado, né? Comprar coisa que não pode pagar. Deve cuidar da família de modo que esta possa pensar e falar bem dessa pessoa. Deve fazer um testamento a fim de que, caso os deuses o chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Tem muita gente que faz testamento, né? Para não dar confusão aí quando for a hora da partilha, né? Quem tem família. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou forem atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenções para os que lhes querem bem. Olha só, ele fala da caridade, né? Para a gente sempre estar ajudando. E a gente sabe que é uma lei, né? A caridade aí, a lei de ação e reação, né? Quanto mais a gente doa, né? De coração, sem saber a quem, né? Tem aquela frase também, como Jesus diz, né? Dá com a esquerda sem que a mão direita saiba, espontaneamente, sem esperar algo em troca, né? Então, assim, o sétimo e último remédio, que ele chamou remédio da solução, para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornando-se uma pessoa mais habilidosa e agir, sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as 7 soluções para a falta de dinheiro que, em função da experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos que desejam riqueza. Há mais ouro na Babilônia, caros discípulos.
do que pode sonhar qualquer um de vocês. Há abundância para todos. Vão e pratiquem essas verdades para que possam prosperar e enriquecer continuamente, como é de seu direito. Vão e ensinem essas verdades a todos os súditos honestos do reino, para que também eles possam partilhar com liberalidade da ampla riqueza de nossa amada cidade, né, a Babilônia. Então, a gente fecha aqui a nossa fala, né, e vamos fazer a meditação, né? Então, esse trecho aqui, né, há mais ouro na Babilônia do que possa sonhar, né? Abundância para todos, abundância para todos. Então, eu troco a palavra Babilônia por universo, né? Então, há riqueza para todo mundo, né? Então, Deus é abundância, Deus é prosperidade infinita, né? E nós somos parte dele, né? Somos filhos de Deus, né? E a gente tem esse direito divino, né? Mas sempre aprendendo a respeitar as leis, né? Nunca, jamais ultrapassando aí, passando por cima das outras pessoas, né? Do próximo, né? Tentar adquirir isso de modo honesto, né? Sempre, né? Porque senão vai a gente que está plantando aí, quem faz, né, coisa errada aí para ganhar dinheiro, vai estar atraindo aí coisas ruins, né? Tem a lei da atração e reação, e é uma coisa que Hélio Couto disse, né, o professor Hélio Couto, né? A questão do karma, né, está ligada ao eletromagnetismo, né? A gente projeta, né, campo elétrico aqui e o coração é o campo magnético, né, que atrai, né? Então, a gente fica plantando e atraindo, né? Então, vamos ter cuidado com o que a gente está plantando aí, né? Tudo que a gente passa hoje, foi a gente mesmo que atraiu. Então, vamos ter consciência. Então, para resumir, eu vou falar aqui os 7 novos só para a gente lembrar, né? Então, primeiro foi a primeira solução. Controlem seus gastos, né? Primeira, controlar seus gastos. Segunda, comece a fazer seu dinheiro crescer, né? Comece a fazer seu dinheiro crescer. A terceira é multiplique seus rendimentos. Multiplicar. E a quarta, proteja seu tesouro contra a perda, né? Ter cuidado aí, proteger o tesouro. Proteger o nosso dinheiro. Quinta solução, faça do lar um investimento lucrativo, né? Sair do aluguel aí e comprar uma casa própria. Sexto, assegurar uma renda para o futuro. Ele fala da previdência, né? E a sétima, que foi a última que a gente acabou de ler, é aumente sua capacidade para ganhar, né? Se instruir no que você sabe fazer, né? E nunca é tarde para aprender coisas novas, né? A gente aí tem um campo vasto de conhecimento. Então vamos à prática meditativa, né? Para a gente encerrar a nossa noite, né? A gente vai fazer uma meditação aqui, né? A prosperidade infinita, afirmações positivas, né? Sempre importante a gente afirmar com convicção, né, o que a gente deseja, né, com a emoção, que só projetar não tem efeito, né? A gente projeta, né, com a mente, né? Nosso cérebro emite impulsos elétricos e nosso coração emite impulsos magnéticos, né, que atrai. Então, só pensar sem emoção, né, só vai ser uma ideia, né? Então, vamos tentar ter emoção, né? A gente vai fazer uma mentalização aqui, tá certo? E para a gente aí ir despertando aí a prosperidade, né? A abundância financeira e acostumar nosso subconsciente aí com as novas crenças positivas, né? E superar aí as crenças negativas, limitantes. Então,
Vamos sentar de maneira mais confortável possível, certo? Vou tomar um pouco d'água. Vamos se aquietar o nosso ânimo. Vamos respirar tranquilamente, sentindo o fluxo da respiração, inspirando, expirando. Você pode expirar pelo nariz e expirar pela boca, ou só pelo nariz, né? Inspirar e expirar pelo nariz, bem tranquilamente, sentindo a respiração. Vai entrando e saindo tranquilamente. Tente respirar com a parte do abdômen aqui, da barriga. Quando inspira, a barriga vai para frente. Quando expira, a barriga retorna. Isso libera a tensão aqui sobre o tórax. Inspirando. E agora vamos fechar os olhos. Continue respirando tranquilamente. Deixando a respiração fluir tranquilamente. Inspirando e expirando. Sentindo o fluxo da respiração. Inspire com consciência. Relaxe os ombros. Relaxe as pálpebras, o maxilar. Relaxe os músculos da face. Relaxe o corpo por inteiro. Agora, vamos usar um pouco da nossa imaginação. Projete uma bola de luz amarela acima da sua cabeça. Essa luz está cada vez mais radiosa. Chega a ser incandescente. Agora, imagine que notas iluminadas de R$ 100 está saindo de dentro dessa bola de luz, caindo levemente sobre você. Notas de R$ 100 iluminadas saem de modo infinito de dentro dessa bola de luz. Estão caindo levemente sobre você, ao seu redor. E sinta que essas notas de R$ 100
que saem de modo infinito, essa bola de luz, são todas para você usar sabiamente e com as pessoas que estão ao seu redor. Sinta que o dinheiro chega a você de modo infinito e está crescendo a quantidade cada vez mais, de modo exponencial, abundante e infinito. Observe ao seu redor, o chão, as paredes, todas cheias de notas de R$ 100. Todas disponíveis para você usar. Sempre tem dinheiro para você. A abundância financeira é infinita. Agora eu vou falar uma frase e em seguida você vai afirmar com muita convicção e emoção. Continue visualizando a bola de luz, emitindo, expelindo cada vez mais notas de R$ 100 iluminadas. Agora eu vou falar a frase. Eu sou a prosperidade financeira infinita. Afirme. Eu sou a prosperidade financeira infinita. Afirme. Eu sou a prosperidade financeira infinita. Afirme. Continue visualizando a bola de luz cada vez mais criando notas de R$ 100 infinitas. Agora eu vou falar outra frase e você em seguida afirme. Vamos lá? Eu sou a abundância financeira infinita. Afirme. Eu sou a abundância financeira infinita. Afirme. Eu sou a abundância financeira infinita. Afirme. E cada vez mais a bola de luz está cada vez mais radiante e criando cada vez mais notas de R$ 100 iluminadas, todas disponíveis para você. Vamos a mais uma frase afirmativa. Dinheiro vem para mim de múltiplas fontes. Afirme. Dinheiro vem para mim de múltiplas fontes. Afirme. Dinheiro vem para mim de múltiplas fontes. Afirme. Agora vamos à gratidão. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser próspera.
Gratidão, Senhor do Universo, por todo este dinheiro em minha vida. Gratidão, Senhor do Universo, por toda essa riqueza em minha vida. Agora continue sentindo a abundância financeira em sua vida, aqui e agora. Passe um tempo sentindo essa sensação e continue visualizando a bola de luz, criando cada vez mais notas de R$ 100 para você. Agora, neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Retorne aos poucos para o tempo presente, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, sua cabeça. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. Sentindo a sensação de prosperidade e abundância financeira. Espero sinceramente que esse conteúdo te ajude a prosperar nas suas finanças. Se gostou desse vídeo, dessa live, deixa aí o joinha, certo? Compartilhe. Se ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve aí, certo? Deixa também o seu comentário, dizendo o que achou. E segue também o nosso Instagram, né? Que é o @meditação_com_Barley, que é o mesmo deste canal aqui, certo? Vou deixar o link aqui na descrição, né, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, para quem quiser aí adquirir, né? Então eu agradeço pela paciência, muita paz e prosperidade infinita. Gratidão.